Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, população que nos acompanha através da TV Câmara, boa tarde. Senhor presidente, eu quero aproveitar a oportunidade e falar um pouco da audiência pública que tivemos na semana passada, na quarta-feira passada, sobre o plano diretor. Por sinal, Vossa Excelência conduziu aquela audiência pública de maneira brilhante, de maneira democrática, dando a oportunidade para cerca de 30 pessoas da sociedade civil falassem. Eu também falei naquela audiência pública, portanto, eu quero parabenizar a Câmara Municipal pela audiência pública realizada na última quarta-feira, salvo engano, dia 6. Mas as pessoas aqui presentes, senhor presidente, vereador Sadal Sakai, elas estão preocupadas com a próxima audiência pública. Próxima audiência pública, ela está prevista para o dia 25 deste mês, 25 de novembro. E o que é o plano diretor? O plano diretor, ele vai indicar por 10 anos, se não tiver uma revisão, para onde a cidade vai se desenvolver, para onde vai ser investido o dinheiro público da cidade em infraestrutura. Isso passa por saúde, isso passa por lazer, isso passa por educação, isso passa por áreas de moradia. É muito importante para a nossa cidade discutir o plano diretor. Agora, a audiência pública do dia 25 de novembro, às 4 horas da tarde, de fato, ela inviabiliza a participação da sociedade civil. Né? Como se as pessoas não trabalhassem e às 4 horas da tarde elas pudessem estar aqui na Câmara Municipal para discutir o futuro da cidade. Então, estou agora requisitando a Vossa Excelência, oficialmente, que trabalhe por alterar esse horário. Trabalhe para que essa audiência pública seja, quando mais cedo, às 18 horas. 19 horas é o ideal. 19 horas é o horário que permite com que a população que trabalha participe da audiência pública. E outra solicitação que eu fiz dessa tribuna foi que a Câmara Municipal, as diversas comissões permanentes de saúde, de educação, de moradia, de segurança pública, as diversas comissões, já que o plano diretor vai passar em todas as comissões, praticamente todas, fizesse também audiências públicas. Uma prerrogativa do presidente da comissão convocar, chamar audiência pública para discutir o destino da cidade. Algo saudável que é a população poder discutir a sua cidade. Temos problemas sérios que o último plano diretor indicou. Ele indicou, por exemplo, César de Souza como área de moradia, indicando o vetor de crescimento para César de Souza. Hoje, os moradores de César de Souza não conseguem chegar ao centro da cidade em menos de meia hora. Se for de manhã, é 40 minutos, 50 minutos. Porque a densidade populacional e de empreendimentos imobiliários em César de Souza fez com que uma rotatória tivesse 5 semáforos. Algo inacreditável. A rotatória, aqui, mais conhecida popularmente como a rotatória do Habib's, de frente ao terminal rodoviário, 5 semáforos numa rotatória. Sendo que no mundo inteiro,
rotatória é para não ter semáforo. É o veículo esperar, dar preferência para que está dentro da rotatória e os veículos irem entrando naturalmente. 5 semáforos numa rotatória para tentar resolver o problema do congestionamento que hoje penaliza a população de César de Souza. Então, o que é isso? Isso é fruto de uma cidade que não foi pensada de maneira correta. Então, a população ela quer discutir isso. Ela quer discutir para onde vai o crescimento da cidade, para onde vai os investimentos, porque quando nós deliberarmos aqui que o vetor de crescimento da cidade é para lá ou para lá, a prefeitura vai pensar no sentido de promover obras de infraestrutura em determinadas regiões da cidade. Vai ver a vocação de cada região e vai ver o que vai ser feito em cada região. Então, o plano diretor, ele tem uma relação transversal com vários temas, com mobilidade urbana, que é carro, bicicleta, andar a pé, com saúde, com educação, e assim vai. Então, eu quero aqui fazer um apelo a Vossa Excelência, que a audiência pública do dia 25 de novembro, ela seja às 19 horas, para possibilitar a participação da população. Quero pegar mais um tema nesse tempo que me resta. Eu sempre procuro linkar os problemas nacionais e o município, porque nós não estamos isolados. Segurança pública é um tema que afeta o país inteiro. E aí, gente querendo espalhar pânico e desinformação na população. Falando que a decisão do STF, que só determina que a pena, a privação de liberdade, seja só cumprida após esgotado todos os recursos, tem gente falando agora que essa decisão do STF, que ninguém será preso antes de transitado em julgado, sentença condenatória, está falando que vai soltar todos os presos do Brasil, estupradores, assassinos. É mentira, é mentira. O sujeito, dependendo do grau de periculosidade dele, ele fica preso antes da primeira instância, antes do primeiro julgamento. Existe a prisão preventiva, que o juiz pode determinar, a prisão cautelar, que o juiz pode determinar. Portanto, não precisa chegar na última instância para alguém ser preso. Agora, não é via de regra. A Constituição é clara. A Constituição diz que ninguém será privado da sua liberdade, não haverá prisão antes de transitar de julgado a sentença condenatória. Ou seja, transitar em julgado, ou seja, julgado todos os recursos. Tá? Mas para pessoas que não oferecem perigos para a sociedade. Então, essa conversa de espalhar nas redes sociais, de estupradores, assassinos, todos serão soltos, é desinformação, é mentira. Essas pessoas, com esse nível de periculosidade, antes de julgar na primeira instância, antes do juiz, de onde ele cometeu o crime, tá, da comarca, julgá-lo, ele já pode estar preso, dado ao seu nível, ao seu grau de periculosidade. Volto a repetir, através da prisão preventiva, da prisão cautelar. São cautelas que o juiz pode tomar para evitar que uma pessoa perigosa esteja solta. Agora, não pode se tornar via de regra para qualquer cidadão que está lutando na justiça para provar a sua inocência, tá? Ele tem o direito, a Constituição também diz, da presunção de inocência. Quando você entra num processo, de antemão, você é primeiro inocente, para depois ter uma condenação e caber recurso. Portanto, esse caso que o STF julgou na semana passada, não irá permitir, isso tem sido repetido várias vezes, mas tem gente que quer se aproveitar da situação para espalhar pânico na população, e nós não estamos aqui para contribuir para esse tipo de inverdade, para esse tipo de mentira, que não é verdade. Portanto, o que houve lá foi o STF interpretar da maneira correta, como diz a Constituição. A Constituição foi interpretada de maneira maldosa para tirar o presidente Lula da disputa eleitoral.
tirar o presidente Lula do páreo eleitoral. Depois que não permitiu que ele concorresse, depois que fizeram reforma da Previdência, reforma trabalhista, entregou o pré-sal, aí resolveram interpretar a Constituição conforme ela está escrita, que é o correto. Ninguém será privado da sua liberdade antes de transitar em julgado uma sentença condenatória. Isso é cristalino como a água, mas interpretado de maneira diferenciada, com um único objetivo: colocar o ex-presidente Lula na cadeia. Colocou, passou as eleições, passou a reforma da Previdência, passou a reforma trabalhista, entregou a Petrobras, agora interpretado de maneira correta. Então eu quero aqui deixar esta mensagem, que é mentira, que anda espalhando, que agora vai virar uma festa, vai liberar geral, o que não é verdade. Então essas minhas palavras, reitero aqui, senhor presidente, o pedido para que a audiência pública do dia 25/11, sobre o plano diretor, seja às 19 horas, para possibilitar que a população participe. Muito obrigado, presidente. Próximo vereador inscrito, vereador Edson Santos. Agora fala aí. Falou que ia falar, agora fala, pô. Senhor presidente, senhores vereadores, a imprensa e público que nos acompanha pela TV Câmara, boa tarde. O vereador Eduígues levantou a questão da rotatória, mais conhecida como a rotatória do Habib's, mas na verdade a Praça Kazuki Mura. E hoje, pela manhã, a convite da Comissão de Transportes, o secretário José Luiz esteve na casa hoje de manhã, a convite do vereador Jean Lopes, e vários vereadores estiveram conosco nessa reunião, né? E tivemos a oportunidade de estar passando para o secretário as inúmeras críticas e sugestões que estamos recebendo, presidente. E temos críticas sim, mas também estamos recebendo sugestões de moradores da região, pessoas que utilizam ali a rotatória. A gente sabe que é complicado o trânsito, o excesso de veículos, principalmente nos horários de escola. Coincidentemente, existem várias escolas naquela região ali da cidade. E o professor, né, o secretário José Luiz, está aberto para sugestões desta casa, para sugestões da população. Eu, particularmente, acabo recebendo algumas sugestões, vereador Jean Lopes, pelo WhatsApp, e tomo a liberdade de realmente passar para o professor José Luiz. Tá certo. Quem está andando ali e tem interesse em ajudar a cidade, tem feito sugestões. Uhum. A gente sabe que, no futuro, está previsto ali o fim daquela rotatória, né? O secretário deixou claro isso para a gente. Não é agora de imediato, mas existe aí um projeto futuro que acaba com aquela rotatória para que se melhore de uma vez o fluxo de trânsito naquela região. Uma parte, vereador? Pois não, vereador Edson. Vereador Edson, eu achei muito importante essa reunião eu vi a sua participação, foi com as suas sugestões na reunião, falando assim com bastante propriedade, e foi uma reunião que foram vários vereadores, né? O presidente da Câmara também presente, porque trata-se de um assunto polêmico, né? Porque transporte é uma coisa infinita. Agora, eu queria chamar a atenção, vereador Edson, que não é só aqui a rotatória, né? Eu acho que o secretário precisa ter um olhar, por exemplo, para César de Souza. Você pega, por exemplo, a Ricieri José Marcato. Nós já fizemos desde o início do ano vários ofícios solicitando, por exemplo, que pintasse as faixas de pedestre em frente ao posto, por exemplo, da Vila Suíça, na IMF. Já pedimos para que fosse colocado, alterasse também uma rua que faz bifurcação bem próxima ali à cerâmica Marcato, para que fosse uma mão única, desde o começo do ano. Eu sei que ele está trabalhando intensamente, mas ele precisa dar um olhar maior também para os bairros.
César de Souza é uma cidade, assim como Brás Cubas. Não dá, por exemplo, para deixar uma avenida, como que a Avenida Ricieli José Marcado, daquele jeito. Né? Eu elogio o trabalho do secretário, mas depois ali da reunião eu falei, secretário, precisa dar uma olhada naquela Avenida Ricieli José Marcado. Embora o foco principal fosse aqui a rotatória, Vossa Excelência até informou, olha, no futuro vai deixar de existir aquela rotatória e vai ter cruzamento, sem que haja todas aquelas confusões, que é natural, né? Porque é uma rotatória. Ele está tentando, inclusive, diminuir, né? Diminuir, vereador Edson, as interferências que ocorrem ali. Embora isso ainda não é a solução. A solução principal, no meu ver, tinha que ser já mudar essa rotatória. Ele falou que não tem orçamento suficiente, né? Para que ocorra isso agora de imediato. Mas nós vamos ter que continuar cobrando, para que tenha melhoria o quanto antes. Então, ao mesmo tempo, vamos dar um prazo para o secretário, vamos dar um prazo para... Não para o secretário, vamos dar um prazo, porque as alterações foram feitas há 5 dias. Então, é natural que as pessoas reclamem, ou até porque ela já tinha uma dinâmica de passar por ali, já sabia o que ele tinha que fazer com o carro dele. Agora houve alteração, que ficou de uma certa forma, hoje eu passei lá novamente, vereador Edson, depois da reunião, que tem a terceira faixa. As pessoas não perceberam que tem a terceira faixa na rotatória toda. Então há necessidade de observar isso. Obrigado pela parte. Sim, vereador Jean Lopes, há necessidade de que agentes de trânsito fiquem no local, orientando, porque no começo, né, são mudanças radicais que aconteceram e o motorista está acostumado a passar todo dia lá, realmente vai estranhar. Mas o senhor tem razão, a sua comissão tem que ficar, assim como nós, né, vereadores aqui, ficarmos de olho nessa situação daquela região, porque tem trazido um certo transtorno para a população, sim. Tá? A gente sabe que o objetivo é sempre melhorar, mas vamos acompanhar. Vereador, o senhor falou da região de César de Souza, tem também a solicitação antiga, já aquela região ali do Vila Santista, na Ponte Grande, que ali o trânsito também é complicado, aquela região, que precisa de alguma mudança também para facilitar o acesso ali. Tem hora que, quando pega o trânsito da pessoal que vem de São Paulo, horário de universidade, ali fica complicado também. Então, são ajustes que temos que fazer. Cidade grande, vereador Jean Lopes, população, aumento do número de veículos, escolas, principalmente aqui nessa região da rotatória do Habibs, a gente percebe que o congestionamento maior ali são nos horários de escola, né? Horário que o pai deixa e pega filho nas escolas. Mas temos que ficar em cima, porque somos cobrados pela população e o secretário hoje estava, assim, nos ouviu, conseguimos colocar todas as críticas que temos recebido por parte da população, ele tem ouvido e muitas também a gente tem encaminhado para ele, sim, ele tem tentado nos responder de imediato, mas eu acho que se somos agentes fiscalizadores, vereador Otto, nós temos que ficar em cima, sim, que é o interesse da população que está em jogo, é o horário, são as pessoas que se atrasam para o trabalho, para a escola, enfim, é isso que eu queria estar levantando hoje aqui, senhor presidente, senhores vereadores. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Jean Lopes. Senhor presidente, senhores vereadores, tivemos há 2 semanas atrás em Brasília, fomos visitar, acompanhar alguns processos que eu incentivei o prefeito Marcos, primeiro o ex-prefeito, hoje deputado federal, Marco Bertaioli, e também o prefeito, nosso prefeito Marcos Melo. Eu sempre trabalhei nessa área de construção de espaços esportivos, vereador Otto. E como foi a Praça da Juventude, lá no Jardim dos Amarais, que modificou aquela região. É uma praça que tem uma praça multiuso, futebol de areia, o ginásio coberto, tem também um anfiteatro, de circo lá,
tem a pista de caminhada, skate, enfim, vários equipamentos no único equipamento público, que já faz 7 anos da sua inauguração e precisa fazer reforma. E eu fui para Brasília solicitar ao Ministério, inclusive tem um programa, vereador Edson. Aí conversei com o deputado federal Marco Bertaioli, pedi a ele que reforçasse, para que é um recurso a fundo perdido, que viesse para Mogi das Cruzes, inclusive nessa área de infraestrutura. E ele, imediatamente, vereador, está anotado aqui o seu pedido, vamos ficar com o seu pedido. Então, agradecer, inclusive, o deputado Marco Bertaioli por essa ação que vem insistentemente trabalhando pelo nosso município e a região aqui no estado de São Paulo. Me permite uma parte bem rapidinho, vereador Jean Lopes? Sim, sim. Só para colocar, o senhor está citando aí a Praça da Juventude, lá na região do Jardim Lair, e o senhor conhece, é conhecedor lá do Instituto Ana de Moura, que fica ali pertinho. E o Instituto Ana de Moura tem um trabalho com jovens, adolescentes, de despertar a cidadania neles, né? E recentemente eles fizeram a revitalização de uma viela próximo ali à sede do Instituto. E agora eles estão iniciando um trabalho na Praça da Juventude, vereador Jean Lopes, os jovens lá, de estar revitalizando, fazendo jardinagem, com pneus, com plantas. Então vem ao encontro do que o Vossa Excelência tem falado aí. Eu acho que eles estão unindo o útil ao agradável. O espaço está precisando de uma revitalização e eles têm um projeto, estão nessa parceria com a Prefeitura, vereador. Puxa, excelente notícia e boa, né? Porque quando a comunidade ajuda a cuidar ou ajuda a levantar um espaço que está, de uma certa forma, não que lá estava deteriorado, nada disso. É apenas dar a melhoria, aquela manutenção que tem que ser feita, né, vereador Edson? Então, a participação da comunidade ela é fundamental, porque, com certeza, você vai aumentar, vai diminuir aquele... A participação dela é efetiva porque as pessoas falam, eu faço parte desse projeto. Bem como solicitamos ao deputado o Centro de Iniciação Esportiva, que é um projeto de 3 milhões, que ficou parado no Ministério por conta de mudança de governo, para que fosse reativado. E nós tivéssemos esse projeto aqui, inclusive é para ser utilizado lá no Parque Leão Fef, ou seja, toda a estrutura ser montada ali na Praça Leão Fef. Então passamos nessas secretarias de esporte, também na Secretaria de Cultura, para ver quais programas semelhantes, por exemplo, os pontões de cultura que foi um sucesso no Brasil, que se fosse, seria retomado esse projeto na área cultural. Nós temos grandes produtores de cultura aqui na nossa cidade, já participaram, inclusive, de pontos de cultura, a Prefeitura já foi fomentadora desse projeto e que também tivesse esse projeto, esse programa novamente reeditado, pode ser com outro nome, seja lá o que for, para a cidade, mas o importante é uma política pública na área da cultura. Então, ressaltar essa viagem foi fundamental, além das emendas parlamentares que nós passamos, tanto do deputado Bertaioli e outros deputados, para trazer aqui para a nossa cidade. Então, foi exitosa a nossa ida, foi um dia apenas, mas que teve um resultado significante, com a verba para manutenção, reforma e modernização lá da Praça da Juventude, bem como a verba para o Centro Esportivo da Vila Jundiaí, que teve uma emenda na época do Orlando Silva, também do ex-deputado Protógenes, que construiu lá o centro de convivência. E agora precisa ser remodelado, precisa fazer aquela manutenção que está, olha, por incrível que pareça, dá dó. Tem mais de 100 mulheres que faz zumba 2 vezes por semana lá e o Centro Esportivo da Vila Jundiaí com grandes problemas, né? Então a gente quer que isso, o quanto antes, seja resolvido e a população tenha um serviço, um espaço mais adequado para atender as suas ansiedades. Voltando nessa questão do transporte, eu sei que são várias áreas, vereador, mas parece, vereador Edson, que são poucos agentes, hein? São poucos agentes de trânsito, vereador Mauro. Não sei se está na hora de ter parceria público-privada, se pode contratar
terceirizar esse serviço, não sei, mas a minha proposta é que, para que tenha mais agente e fiscalizem mais. Porque pouco agente não vai poder fiscalizar. Por exemplo, vereador, como é que vai fiscalizar os aplicativos? Como é que vai fiscalizar, por exemplo, o setor de transporte escolar? Que já está, há 4 meses, a comissão vem se reunindo com esses trabalhadores, com esses transportadores, mostrando as dificuldades que eles têm. Tanto do ponto de vista de estacionar em frente à escola para deixar a criança, porque lá o aplicativo, tem lá o aplicativo, ocupa o espaço desse transportador escolar, bem como, por exemplo, o cidadão comum, que tem a faixa, por exemplo, que é a área de transporte ou de estacionamento escolar, que ele acaba ocupando. Aí é uma questão, por exemplo, de educação. E aí, vereador Mauro, para mudar isso a tem que multar. Só que não tem agente suficiente. Não tem agente suficiente para fazer essas fiscalizações que tanto precisa, que atrapalha, de uma certa forma, o transportador, atrapalha a vida, por exemplo, da escola, enfim, vira uma confusão. Nós já vimos esse assunto ser abordado aqui na Câmara em diversos momentos. Eu não estou trazendo coisa nova, não. Porque, passa em frente à escola tal, passa em frente à escola tal em tal horário. Você vê a dificuldade que acontece nesses locais. Então, como presidente da comissão, quero chamar a atenção do secretário Zé Luiz para que observem, estudem, façam estudo para aumentar a quantidade de agentes. Né? Eu sei que a cidade cresceu, às vezes não tem um recurso, mas veja a possibilidade de melhorar essa área, né, que é tão importante quanto as outras. E a área de transporte, ela não dissocia da vida dos cidadãos. Ela está presente em todo momento. Então tem que ter uma atuação efetiva, embora, diga-se de passagem, vereador Mauro, eu vou até copiar a sua fala, tá certo, vereador Mauro? A gente fica indignado quando não tem ação, né? A gente fica indignado. E eu não posso pegar e ser leviano e dizer que o secretário de transporte não está tendo ação. Né? O importante é que está tendo ação. Agora, quando tem ação, vai ter crítica, porque vai mexer no dia a dia das pessoas, mas ele não está deixando de não agir. Só acho que algumas áreas específicas necessitam de um cuidado especial. E nos distritos, não pode abandonar. A cidade não é o centro só de Mogi das Cruzes. Então, a secretaria tem que ter o olhar para os distritos. César de Souza, que é um distrito que tem crescido consideravelmente, quero repetir, a Avenida Ricieri José Marcato precisa urgentemente da atenção da Secretaria de Transporte, porque logo nós vamos ter mais acidentes naquele local, em outras regiões. Então não dá, por exemplo, para ficar ali de braços cruzados, ou sei lá, nem sei se é essa a palavra, mas quero frisar e refrisar. Atentem às faixas de pedestre que não dá nem para enxergar. Está tão apagada aquelas faixas de pedestre que não dá para a população passar. Às vezes o cidadão, às vezes o pedestre quer fazer a travessia da via, não consegue porque não tem, os motoristas não conseguem enxergar as faixas de pedestre e, consequentemente, eles ficam parados ali até que não tenha trânsito. Então, eu queria fazer um apelo aqui ao secretário que observem César de Souza, a Avenida Ricieri José Marcato, que é uma avenida que passa todo mundo, ônibus, caminhão, ciclista, motoqueiro e o pedestre. Precisa fazer aí uma atenção. Muito obrigado, senhor presidente, por essa oportunidade. Próximo vereador inscrito, vereador Mauro Araújo. Boa tarde, senhor presidente. Senhor presidente, nós precisamos achar algo menos estressante do que essa campainha aqui no plenário aqui, para falar do horário aqui com a gente aqui. Mas boa tarde, senhores vereadores, vereador Edson Santos, vereador Protássio, vereador Otto, vereador Cuco Pereira, que estão presentes, pessoal da imprensa que está aí nos assistindo, sejam bem-vindos, ao pessoal que está aqui no plenário da Câmara Municipal também, meu boa tarde, as pessoas que nos assistem agora através da TV Câmara, do canal 67 e dos outros canais da TV fechada, senhor presidente, meu boa tarde. 2 assuntos, senhor presidente, me trazem à fala, aproveitar esse momento do pequeno expediente para a gente conversar um pouquinho.
dois assuntos que dominaram o cenário da nossa cidade, o cenário brasileiro. Um bem mogiano, que é a rotatória do Habib's, que foi o grande assunto desse final de semana. E hoje pela manhã aqui na Câmara Municipal, o secretário Zé Luiz esteve aqui presente, vereador Cuco Pereira, conversando, debatendo junto com os vereadores. Todos nós fomos pegos de surpresa, um pouco. Surpresa não, até porque, na teoria, isso já tinha sido apresentado numa reunião junto ao prefeito municipal, a questão de algumas ideias, de algumas modificações que o secretário está tentando implementar ali na rotatória do Habib's. Hoje, aquele local se tornou o principal ponto de tensão viária da cidade de Mogi das Cruzes. Quem diria, vereador Cuco? Aquela região ali se tornou hoje o principal ponto de tensão da nossa cidade. O vereador Jean Lopes falou muito bem hoje e agiu rapidamente. Eu quero parabenizar a Comissão Permanente de Transporte, presidida pelo nobre vereador Jean Lopes, pela rápida ação em ter o secretário, hoje, logo já pela manhã, aqui na Câmara Municipal, para a gente poder conversar a respeito desse tema, porque toda mudança, vereador Jean Lopes, ela gera um desconforto. E nós tivemos um tremendo azar na sexta-feira passada, que juntamente com as mudanças, com a implementação, uma forte chuva chegou a Mogi das Cruzes e um problema de trânsito, e ali foi um Deus nos acuda. Eu brinquei até com o secretário e a gente começou a receber tantas ligações, tantos WhatsApp, tantas mensagens, que o pessoal brincava com a gente, falava, bom, vereador, Lula está livre e eu estou preso aqui na Praça do Habib's, entendeu? E as pessoas ficaram ali vários minutos as pessoas ficaram ali, num problema que agora me parece um pouco mais pontual. A gente tem pedido hoje, na conversa junto ao secretário, uma avaliação um pouco mais constante. Toda mudança, por mais que ela tenha um objetivo, e o objetivo hoje a gente pôde entender melhor, não era a fluidez do trânsito, até porque, infelizmente, ali vai ter que ser feita alguma intervenção maior para que o trânsito possa fluir, vereador Otto. Era mais para evitar os conflitos, porque chegava no meio da rotatória, era carro querendo ir para um lado, querendo entrar numa rua, carro querendo sair para o outro lado, ônibus querendo entrar, ônibus querendo sair, caminhão chegando, e os semáforos vieram, na verdade, disciplinar um pouco mais esses conflitos. Claro que todos nós, como todos os bons brasileiros, é que nem futebol, cada um tem a sua escalação para a seleção brasileira. E todos nós temos algumas visões a respeito daquele local ali, para que no futuro esse problema seja sanado definitivamente e o trânsito possa fluir de forma mais adequada. Mas o que eu gostei, e hoje eu estou trazendo a fala, principalmente para o pessoal entender, se atentar hoje em casa, é que, passado o primeiro momento, vereador Otto, me parece que alguns resultados positivos estão sendo feitos, estão sendo alcançados. O trânsito, os conflitos diminuíram. Claro que a fluidez não é necessária. Se você chegar lá em horário de pico, em horário que passa... Nós temos ainda trem de carga fechando aquele local. Na sexta-feira nós tivemos um problema com o trem que... nós temos um absurdo numa cidade, em horário da universidade, vereador Furlan. Eu fui até criticado no passado, que eu quis fazer uma lei que proibia o trem comercial de cargas em horário que não fosse noturno na cidade de Mogi das Cruzes, porque a cidade para. Nós já temos que parar a cada 3 minutos, vereador Cuco Pereira, por causa do trem de passageiros, que cortam a cidade de Mogi das Cruzes. E 6 vezes por dia, o trem de carga, e a gente sabe que um trem de carga, dependendo do tamanho dos vagões, da quantidade de vagões, ele fica 10, 15 minutos fechado. Você imagina, nós temos poucos locais, vereador Hermes, de fluidez de trânsito.
Nós temos um local que está recebendo uma atuação da secretaria, onde a população não tem acesso com essa questão dos faróis. A chuva forte, o trem de carga, aquilo ali virou um pandemônio, um caos na sexta-feira. A gente ficou com medo e todos nós pressionamos bastante para que entender um pouco melhor. E hoje a gente teve conversando com o secretário, ele nos garantiu que isso está sendo acompanhado de perto, que os resultados começam a aparecer, isso está sendo feito dentro de uma avaliação. Esperamos que no decorrer dessa semana, dos próximos dias, precisamos ter de uma forma mais clara se essa medida deu certo ou se ela, na verdade, não vai dar certo. Porque eu costumo dizer, principalmente em trânsito, vereador Cuco, nos permite tentar algumas coisas, agir. Se isso não der certo, nós temos que ter a grandeza de voltar atrás e reconhecer que certa medida não deu certo. Me parece que não é isso que vai acontecer. Mas, como isso foi notícia nos jornais, essas coisas, é importante, principalmente o pessoal, que é a grande audiência da TV Câmara, possa a gente esclarecer para a população quais eram os sentidos. Vossa Excelência... Permite uma parte, claro, vereador Cuco. Para evitar todo esse sufoco, ainda temos conhecimento, Vossa Excelência acabou de falar em trem, né? A quantidade de caminhões vindo de César de Souza, que passam aqui pela Narciso Iago Guimarães e passam na rotatória. Ainda hoje eu vi um tremendo caminhão, acho que uns 30 metros de comprimento, trazendo vergalhões de aço para Mogi das Cruzes. Como que esse caminhão vai fazer a curvinha na rotatória? Obviamente ele tem que abrir, vai fechando e tal. Atrapalha o trânsito. Aí o secretário pretende tirar esses caminhões, é óbvio, do centro, hoje, de um dos grandes bairros de Mogi das Cruzes, que é o bairro do Socorro, né? E aonde que nós vamos jogar esses caminhões? Só temos uma saída, vereador Mauro. Se ele descer pela Mogi Guararema, ele vai dar na rotatória, vai dar a mesma coisa. Então, vamos ter que jogar esses caminhões, aonde? No bairro do Rodeio. E aí a reclamação virá, certamente, de todos os moradores do Rodeio. Então, essa é a Mogi das Cruzes, uma cidade de 400 e poucos anos, tá certo? Com ruas estreitas, grandes caminhões, não são aqueles caminhões de antigamente, não, né? Os caminhões que hoje vêm a Mogi das Cruzes, ainda agora acabei de ver mais um, é o bairro onde eu moro, levando frutas e verduras para o Paraná, né? Um tremendo de um caminhão. Tudo isso aí dificulta. E dificulta também o trabalho, obviamente, do secretário de transporte, né? O Zé Luiz vai acabar perdendo os cabelos que ele tem, porque com a quantidade de carros, de caminhões e com uma rotatória ainda para tentar disciplinar, aliado ao trem que passa 2 vezes por... Uma está certo que é à noite, mas a outra justamente às 2 horas da tarde. E ainda chovendo, óbvio, foi um caos tremendo em Mogi das Cruzes. Vereador Cuco, senhores vereadores, eu quero fazer um alerta aqui, principalmente ao pessoal da nossa imprensa, que nos ajude a fomentar essa discussão. Vou permitir, vereador Fulano, depois acho que o vereador Protássio, alguém se inscreveu, até para a gente continuar esse tema. Só queria fazer um comentário para Vossa Excelência poder comentar também. Vereador Cuco, todos os caminhões que vêm de Salesópolis, que é área de plantação dos caminhões, grandes carretas com eucalipto, são obrigados a contornar esse caminho. Não tem outro caminho, não tem. Todos o que vem do núcleo industrial do Cocoera, todos que vêm do núcleo industrial de César de Souza, todos que vêm... Agora, vereador Hermes, Vossa Excelência... Senhor presidente, por favor, rapaz, a gente perde até a noção aqui com essa campainha. Mas, vereador Hermes, Vossa Excelência, que é o principal representante do distrito de César de Souza, eu fico imaginando o vereador Cuco, a gente transferindo todos esses caminhões para cortar a Ricieri José Marcato. Tem 10 metros de largura, vereador Cuco. População de César vai matar a gente. E aí a Mogi Guararema, quando chegar lá, a Ricieri Marcato ali, aquele trevo vai virar outro inferno. Nós só vamos transferir o inferno de local.
E vereador Furlan, permitindo a parte a Vossa Excelência. Vereador, eu vou fazer o seguinte, eu passo a palavra aqui ao vereador Emerson, o próximo inscrito, aí depois vocês continuam o debate. Você permite, vereador Emerson? Vamos continuar. Vamos continuar. Eu até pedi até para ele poder já deixar já que eu falar, para poder já dar Passo continuidade. a palavra está com o vereador Emerson Rong. Posso falar o vereador Furlan? Obrigado, vereador Emerson, vereador Mauro. Boa tarde a todos. Eu não pude estar na reunião de hoje, infelizmente, mas a gente tem que repensar esse trânsito na cidade. Como repensar e como fazer, né? E não é só esses pontos que são falados, são diversos pontos. Hoje eu mesmo estive ali na Avenida Japão e tinha um caminhão na Avenida Japão que estava atravancando o trânsito, mas os caminhões também não podem ser culpados por tudo. A gente precisa repensar e arrumar rotas e alternativas possíveis para todos possam trabalhar, possam transitar, né? A gente possa ter a verdadeira mobilidade. Lógico que é um desafio sempre constante, por conta do número de carros que tem em nossa cidade, tem em nosso país. Foi estimulado, principalmente pelos governos do PT, a aquisição e o consumo de carros em nosso país. E isso fez com que todas as cidades tenham esse problema. Só que eu queria, só para voltar a esse ponto da rotatória do Habib's, vereador Mauro, não sei se foi falado aqui hoje, o nosso deputado federal Marco Bertaioli nos deu recentemente uma notícia, enquanto era prefeito, que tinha uma rua, uma via, que existe uma via ali já acordada entre a prefeitura e o grupo Júlio Simões, ali naquela área que constantemente nós temos o circo. Nós recebemos os circos aqui em nossa cidade. Não existe, vereador. Não existe. Não existe. Não existe. Então, posso garantir a Vossa Excelência que não existe. Então acredito que eu acredito que alguma informação desencontrada, mas seria bom nós averiguarmos para ter alguma área ali de alguma saída, né, alguma área de ampliação. Até o vereador Otto trouxe aqui, num passado, aqui um projeto ali na Dicico, e aquela área também. Enfim, nós precisamos estudar rapidamente para que nós possamos, ali naquela área da rotatória do Habib's, termos mais mobilidade. E lembrar que essas intervenções feitas pelo secretário José Luiz, ele falou para mim, deve ter falado na reunião de hoje, que foi para privilegiar o pedestre, né? Acho que a gente também não pode esquecer do pedestre, mas também não esquecer do grande fluxo de carro que ali passa, são acho que 70, 80 mil carros que ali passam diariamente, e está causando transtorno para todos os moradores e pessoas que transitam naquela área. Obrigado, vereador Mauro Emerson. Permite, vereador Emerson? Sim, vereador Emerson, só para concluir meu raciocínio, vereador Fulano, vereador Emerson, o que é a falta de planejamento de uma cidade? A principal obra necessária para a cidade de Mogi das Cruzes está sendo esquecida para ser feito o Mogi Eco Tietê. Mogi Eco Tietê vai falar de uma avenida que vai cruzar o bairro do Socorro e vai passar ali, beirando o Parque Centenário, e vai sair ali na FATEC. Olha o absurdo. Encontra o Rodoanel, que é o último trecho que falta para interligar o bairro do Rodeio, a perimetral, através da Avenida Castelo Branco, por trás, uma avenida nova ali, por trás da Ricieri marcado, não no centro da Ricieri, por trás da Ricieri, e depois sair lá na Mogi Salesópolis, ninguém fala em licitar. Era uma obra que sairia muito mais barato do que o Mogi Eco Tietê, que, na minha avaliação, seria muito mais importante para a cidade de Mogi das Cruzes, que ia terminar o anel viário. Aí nós poderemos falar em tirar os caminhões do centro da cidade, dessa região nova da cidade. Se não, vereador Emerson, nós vamos chover no molhado. Chover no molhado. Eu fico imaginando as grandes empresas, que são as maiores contribuidoras de impostos, a Klabin, NGK, todo o pessoal do núcleo Alfredo Celestino, a Vilares, antiga Vilares, que agora não sei nem que nome que é lá, todas elas, vereador Emerson, tendo que passar aqui o custo do transporte e o custo da nossa cidade. Obrigado pela parte. Então, viu, vereador Mauro, eu quero só assim estar reforçando aqui que no passado próximo, no governo do nosso prefeito Marco Bertaioli, que hoje é nosso deputado federal, tinha-se no projeto a extensão da perimetral, aonde seria contemplado César de Souza, isso mesmo, que você falou agora,
Está prontinho já. Que aí sim, aí seria aberto mais uma vida em César de Souza, que hoje, a problemática de César de Souza hoje, nós temos um caminho só. César não aguenta mais. Entendeu? Então, se pensar numa ideia de mudar essa rota hoje para César, vai implodir. Entendeu? Nós temos hoje, e tem que se pensar de novo o quê? Na de Cico ali, à direita, tem uma passagem livre, para quem vai para César, Sabaúna, Guararema, Rodeio, tem que ter um acesso livre ali. Você colocar farol é você emperrar o trânsito. Pensar, isso está nos transeuntes, é importante, é fundamental, mas eu acho que tem que pensar também no grande fluxo de carro. São 70, 80 mil carros dia passando naquela área. Então, acho que realmente tem que repensar isso aí. Outra coisa, o secretário e a sua equipe fez um trabalho maravilhoso, e o secretário Pedro Machado, convocando todos os moradores ali para debater junto. Ou seja, vamos fazer um trabalho a 4 mãos. Na rotatória, eu acho que faltou isso. Faltou, acho que o secretário sentar com todos os moradores ali dos prédios e bater um papo. Gente, vamos fazer aqui uma construção de uma ideia para quem todo dia passa e vive aquilo, na íntegra. Não, foi lá, colocou 5 faróis. Tudo bem, a ideia pode vir ser boa, mas isso vai levar tempo, porque até o povo entender a logística. Eu que moro em César de Souza e passo ali todos os dias, tanto para ir quanto para voltar, é uma loucura. É ônibus para um lado, é caminhão para o outro, ninguém sabe o que está acontecendo ali no meio agora. Então, acho que faltou essa sensibilidade do secretário e a sua equipe, sentar com os moradores ali local e bater um bate-papo, até com o dono do supermercado Labarce, também, que é um dos ali também ali próximo. Vereador Então, acho que Emerson. faltou sensibilidade para poder realmente ter esse momento com a população. Sim, meu amigo. Permite uma parte? Permite. Eu, particularmente, vereador Emerson, acho que Mogi está na hora de ter uma engenharia de tráfego, porque as mudanças que têm acontecido na cidade, algumas dão certo, mas nós não podemos ficar na axiologia, nós temos que ter mudanças acertadas, né? Ou assertivas, não sei qual o termo, mas essas mudanças recentes que aconteceram em Mogi, é realmente assustador você ver uma mudança fazendo tentativa, para se dá certo ou não. Então, eu acho que ali na rotatória do Habib's ficou um negócio difícil. Ficou um negócio difícil de consertar. Porque, do jeito que estava o trânsito, vereador Mauro, o trânsito se resolvia ali, ninguém batia, não tinha acidente, não tinha nada. Colocou aquele monte de farol ali, abre um, fecha o outro, trava o outro, o cara já entrou, avançou, o negócio está doido ali, está maluco. Eu fiquei meia hora, vereador Mauro, para ir da Câmara Municipal até o Senforp, no horário de pico. Isso é um absurdo. Teve dias aqui, 10 horas da noite, horário da faculdade, outro caos. Né? Então, teve uma reunião hoje, né, vereador? Eu não pude estar presente, mas o secretário deve acompanhar essa crítica, sabe que eu sou muito parceiro da administração, parceiro dele, mas precisa de um posicionamento rápido para tentar resolver aquele problema da rotatória ali. Muito obrigado. Então, é isso aí. Então, hoje também não tive a reunião também presente para poder também entender melhor a logística. Mas fica aí a ideia, é chamar a população para um debate, para uma conversa, fazer a 4 mãos, não assumir sozinho o compromisso, senão depois apanha sozinho. Chamou a comunidade, debateu, fica tudo legal, cada um vem com uma ideia, cada um vem com uma noção. Vou falar, domingo agora teve o Enem, tudo foi para poder deixar a coisa mais complicada. Teve o Enem. A fila estava para lá do Barco do Padre. Uma loucura. Uma loucura. Então, você vê, tudo foi uma consequência. Foi o momento errado, o dia errado que ele fez essa mudança e acabou se casando com tudo. Então, é questão de pensar logística. Sim, vereador. Eu estou aqui do outro lado. Onde tá? Ah, está aí agora. Meu parceiro Caio. Vereador Emerson, essa inclusive, né, essa informação, né, hoje de manhã a gente teve uma reunião com o secretário, e o secretário, ele falou assim, não, mas nesse fim de semana, nesses dias aqui, a gente teve um problema. O problema é que o trem de carga passou. E outro problema é que teve o Enem. Agora sim, o trem de carga ele vai continuar passando. Certo? E outra, em uma cidade de quase 500 mil de habitantes, é muito comum, a gente tem o Enem, tem o Enim, tem tantos outros eventos que forem ter, entendeu? Então, assim, não é por conta
ou do trem de carga, muito menos dentro do Enem, e houve o problema. Agora o problema ele está posto e sim precisa ser resolvido. Hoje teve uma conversa muito boa com ele, os vereadores apontaram algumas mudanças necessárias. Eu ainda, embora ele tenha explicado, eu não concordo com o formato que foi apresentado, mas quem sou eu? Porque eu não sou nem um engenheiro nem de trânsito, mas tem algumas coisas que, ao meu ver, são meio óbvias. Mas o que ficou claro na providência é que providências serão tomadas e a gente tem que parar com a desculpa do trem e do Enem ou de qualquer outra coisa. Obrigado, vereador. Verdade. Só para terminar aqui. Então, você vê que o debate é importante. Gerou 20 minutos hoje aqui de debate. Você vê que como a situação realmente é agravante. Quero só deixar aqui só um lembrete, que eu não consegui falar hoje, porque o tema foi muito importante dessa rotatória, mas amanhã eu vou falar do pátio de apreensão de veículos aqui que está em César de Souza, que também está um caos, um descaso com quem tem os seus carros apreendidos. É um descaso que a turma vai lá e fica embaixo de chuva, de sol. Então amanhã eu vou falar esse tema. Obrigado, presidente. Estão encerrados os trabalhos do pequeno expediente. Passaremos à fase do expediente da sessão ordinária. Solicito ao vereador Protásio Nogueira que assuma os trabalhos da primeira secretaria. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a constatação do quórum e início da fase do expediente da sessão ordinária. Nem sei por que razão, também não. Já que não para mais. É bom, cara. Vereador Antônio Lino da Silva. Vereador Benedito Taubaté Guimarães. Presente. Vereador Caio Machado, presente. Vereador Carlos Evaristo, presente. Vereador Cláudio Miaki, presente. Vereador Diego Martins. Vereador Edson dos Santos, presente. Vereador Emerson Rong, presente. Vereadora Fernanda Moreno, presente. Vereador Iduígues Martins. Vereador Jean Lopes, presente. Vereador Rodrigo Valverde. Vereador José Antônio Cuco Pereira, presente. Vereador José Francimário, presente. Vereador Marcos Furlan, presente. Vereador Mauro Assis Margarido, presente. Vereador Mauro Araújo, presente. Vereador Otto Rezende, presente. Vereador Pedro Comura. Vereador Pedro Comura, presente. Vereador Péricles Bauab, presente. Vereador Protásio Nogueira, na primeira secretaria. Vereador Rinaldo Sakai, na presidência. Vereador Rodrigo Romão. Senhor presidente. Antônio Lino. Vereador Antônio Lino da Silva, presente. 20 dos senhores vereadores presentes. 20 vereadores estão presentes à quórum regimental, pedindo a proteção de Deus, declara abertos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos papéis constantes do expediente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Para a questão de ordem, com a palavra o vereador Iduígues Ferreira Martins. Solicito a Vossa Excelência consignar a minha presença. Muito obrigado. Papéis independentes de deliberação. Tesouraria da Câmara encaminha o balancete financeiro relativo ao mês de outubro de 2019. À disposição dos senhores vereadores. Papéis dependentes de deliberação. Projeto de Decreto Legislativo número 33/2019, de autoria do vereador Pastor Carlos Evaristo, PSD, que dispõe sobre outorga de título honorífico de cidadão mogiano e da outras providências. Consulta o plenário se considera objeto de deliberação o projeto de decreto legislativo número 33/19, de autoria do vereador Carlos Evaristo. Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação o projeto de decreto legislativo número 33/19, de autoria do vereador Carlos Evaristo, e remeto para as comissões pertinentes.
Requerimento número 231/2019. Egrégio plenário. A senhora Miriam Nogueira do Vale, 72 anos, é uma grande personalidade de Mogi das Cruzes. Em entrevista ao jornal Mogi News, na edição do dia 10 de novembro, ela falou sobre sua história e seu trabalho voluntário realizado na Santa Casa de Mogi das Cruzes há 40 anos. A senhora Miriam Nogueira do Vale nasceu em Mogi das Cruzes em 1947, passou sua infância na rua Brás Cubas, no centro da cidade, e aos 17 anos começou a trabalhar como bibliotecária na Faculdade Brás Cubas, onde se aposentou. A história da senhora Miriam Nogueira do Vale, no voluntariado da Santa Casa de Mogi das Cruzes, começou no ano de 1971, quando a senhora Hilda Brito, esposa do provedor à época, Rubens Brito, vendo as dificuldades enfrentadas pelo hospital, resolveu convidar um grupo de 60 mulheres, conhecidas por ela, para atuar como voluntária. Hoje, aos 72 anos, a senhora Miriam conta que tem a mesma disposição para o trabalho, como se fosse uma jovem de 18 anos. Ela é a presidente da Associação Voluntários da Santa Casa de Mogi das Cruzes, à frente de 40 voluntárias, conhecidas carinhosamente como as Meninas de Rosa. Essas mulheres tão valorosas orientam as gestantes com os cuidados com os bebês, a amamentação, confeccionam kits de enxovais que são doados ao recém-nascido. A senhora Miriam Nogueira do Vale é uma mulher de extremo valor, que ama o que faz e tem prazer em estar na Santa Casa de Mogi das Cruzes, até mesmo aos sábados e domingos. Para ela não há folga, e ela não pretende parar. Com amor, paciência e mansidão, ela segue firme, cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus, de amar e se doar ao próximo. Sendo assim, requer à mesa diretiva, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o soberano plenário, a consignação na ata dos trabalhos da presente sessão ordinária, de votos de aplauso e congratulações para a senhora Miriam Nogueira do Vale. Finalmente, e do deliberado pelo soberano plenário, seja oficiado o excelentíssimo prefeito municipal, senhor Marcos Melo, o secretário municipal de saúde, doutor Francisco Bezerra de Melo Filho, a secretária municipal de assistência social, senhora Neuza Marialva, e o vice-provedor da Santa Casa, senhor José Carlos Petreca, dando-lhe conhecimento do inteiro teor do presente trabalho legislativo. Plenário, vereador doutor Luiz Beraldo de Miranda, 11 de novembro de 2019, pastor Carlos Evaristo, PSD. Solicito a primeira secretária que anote a presença do vereador Diegão. Presença anotada. Coloco em discussão o requerimento número 231/19, de autoria do vereador pastor Carlos Evaristo. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Carlos Evaristo. Senhor presidente, senhores vereadores, esse requerimento de aplauso à dona Miriam, conhecida por alguns como pastora Miriam, irmã Miriam, senhora Miriam, né, uma pessoa, uma voluntária da Santa Casa, já há tanto tempo, já com bastante idade, mas continua ali, dia e noite praticamente, finais de semana, como foi lido pelo primeiro secretário. E eu gostaria então de que se registrasse nos anais dessa casa, senhor presidente, esta pequena honraria, essa pequena homenagem à dona Miriam, porque isso com certeza tem uma importância que os munícipes e os usuários da Santa Casa, do serviço da Santa Casa, talvez não percebam o quanto é importante. Senhor presidente, eu queria pedir a Vossa Excelência que pedisse um pouco de silêncio no plenário, está realmente... Por favor, silêncio no plenário. Senhor presidente, a senhora Miriam, então, uma pessoa que tem dedicado o seu trabalho a servir o próximo, aquilo que a gente aprende com o nosso Deus, aquilo que nós aprendemos a fazer o bem. Fazer o bem nem sempre é fácil. Às vezes nós temos situações que acontecem que nos aborrecem. Servimos as pessoas e às vezes recebemos uma paga de ingratidão, de deslealdade, mas vale a pena fazer, porque Jesus também fez
e ele talvez nunca tenha recebido nenhum benefício por isso. Mas parabéns, então, à senhora Miriam, que recebe nessa tarde essa moção de aplauso. Continuo pedindo, senhor presidente, o plenário está muito barulhento hoje. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Requerimento Peço a palavra número... para a declaração de voto. Para a declaração de voto, com a palavra o vereador Cuco Pereira. Senhor presidente, senhores vereadores, eu há muitos e muitos anos conheço a senhora Miriam. Conheci seus pais e ela sempre foi uma senhora dedicada à saúde, em especial à Santa Casa de Mogi das Cruzes. Ali, pelo conhecimento que nós temos, ela se dedicou de corpo e alma, fazendo com que realmente a dor daqueles que se socorrem dos préstimos da Santa Casa fosse amenizada. A Miriam é uma dessas senhoras que nasceu para fazer a benemerência. Iluminada por Deus, tem um coração magnífico. Todas as pessoas que têm o privilégio de conhecê-la sabem perfeitamente da sua dedicação ao próximo. Esta homenagem, através deste requerimento que a Câmara Municipal presta nesta tarde, é das mais justas, da qual eu me associo também e votei favoravelmente, porque é das mais dignas o reconhecimento desta casa, que representa a vontade da nossa população, a uma senhora que se dedica, e há muitos anos, em benefício do seu próximo. Obrigado. Requerimento número 232/2019. Colhendo plenário. A presente proposta legislativa tem como objetivo parabenizar a equipe Clebão, Muay Thai, Kickbox, Léo Martial Arts, pelo resultado conquistado pelo atleta Matheus Mesquita Neves, campeão do GP profissional de Muay Thai, no Campeonato Paulista de Artes Marciais da Federação FICMAN, ocorrido em São Bernardo do Campo. O excelente resultado obtido pelos atletas mostra o quanto Mogi das Cruzes está bem representada nesta modalidade. Cabe a nós e a todos os mogianos valorizarmos e reconhecermos o esforço e a dedicação desses esportistas. Sendo assim, requeiro à mesa, obedecidas as formalidades regimentais ouvido do douto plenário, a inserção na ata da presente sessão ordinária, votos de aplauso e congratulações ao atleta Matheus Mesquita Neves, da Clebão, Muay Thai, Kickbox, Léo Martial Arts, e que sejam oficiados sobre o presente trabalho o excelentíssimo senhor prefeito Marcos Vinícius de Almeida e Melo e o secretário de Esporte e Lazer, Nilo Guimarães, pelos motivos acima expostos. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 8 de novembro de 2019, Marcos Furlan, vereador democrata. Coloco em discussão o requerimento número 232/2019, de autoria do vereador Marcos Furlan. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado. Declaração de voto, presidente. Para a declaração de voto, com a palavra o vereador Marcos Furlan. Eu quero aqui agradecer ao plenário pela votação unânime a esse requerimento e exaltar essa equipe do nosso amigo Clebão, de Muay Thai, que constantemente tem trazido títulos, medalhas e vitórias à nossa cidade ao longo dos anos, não só ao longo desse ano. Então, esse requerimento aqui é uma homenagem não só à última conquista, mas às várias conquistas que essa equipe tem conseguido aqui, tanto para a sua equipe como para a nossa cidade. Obrigado, presidente. Moção número 88/2019. Quem fez? Nem posso falar nada. Egrégio plenário. Considerando que o esporte tem poucos incentivos da Prefeitura Municipal, principalmente aqueles de menor destaque nas mídias, considerando que o Taekwondo é modalidade olímpica e tem atletas de alto nível,
que têm incentivo de algumas empresas e prefeituras e disponibilizam todo o seu tempo para treinamento. Considerando que ocorreu na cidade de Suzano o Gran GP Brasil de Ponsai, realizado na Arena Suzano, torneio que contou com a presença de mais de 150 atletas, inclusive alguns da seleção brasileira de diversos estados, assim como teve a participação de grandes mestres do esporte de todos os cantos do país. Considerando o esforço dos atletas, que além de se dedicar nas suas atividades laborativas, ainda conseguem tempo para praticar esportes com galhardia, especialmente a atleta mogiana Sabrina Alberti Pinto Cruz, que conquistou a medalha de ouro na categoria feminina sub-40. Considerando a classificação da equipe mogiana, que obteve o primeiro lugar na categoria principal, considerando o elevado nível técnico e qualidade dos participantes na competição acima descrita, e a classificação da equipe mogiana é que a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes manifesta pelos fatos acima expostos que, nos termos do artigo 157, Regimento Interno desta augusta Câmara, sugerimos a presente moção de aplauso e congratulações à equipe mogiana de Taekwondo e à atleta Sabrina Alberti Pinto Cruz, e que sejam enviados ofício ao excelentíssimo general Marco Aurélio Vieira, secretário especial dos esportes do Ministério da Cidadania, excelentíssimo senhor Marcos Melo, prefeito municipal de Mogi das Cruzes, excelentíssimo senhor Aildo Rodrigues Ferreira, secretário estadual de Esporte, Lazer e Turismo de São Paulo, excelentíssimo senhor Nilo Guimarães, secretário municipal de Esporte e Lazer, ilustríssimo grão-mestre Maninho, da Academia Taekwondo Maninho, e ao ilustríssimo senhor grão-mestre Ítalo Almeida, da Academia Maninho, dando-lhe ciência do inteiro teor do presente trabalho legislativo. Plenário vereador Dr. Luiz Beraldo Miranda, 5 de novembro de 2019, Protásio Nogueira, vereador, PSD. Não, sabe, é que essa menina aí, eu conheço ela desde criança, desde 12 anos de idade, sabe? Coloco em discussão a moção número 88/2019, de autoria do vereador Protásio Nogueira. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado. Solicito ao primeiro secretário que anote a presença do vereador Rodrigo Valverde. Presença anotada, senhor presidente. Proposições publicadas. Indicações de número 1073 a 1084, de autoria dos senhores vereadores. Presidente, peço destaque na 1084. Vou colocar em discussão. Coloco em discussão as indicações de número 1073/19 a 1084/19, de autoria dos senhores vereadores. Está em discussão. Presidente, peço destaque na 1084. Essa indicação... Número 1084/19. Coloco em votação o requerimento verbal do vereador Emerson Hong, solicitando o destaque na indicação número 1084/19. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 1084/19, de autoria do vereador Emerson Hong. Indicação 1084/2019. Colendo plenário. Indico ao senhor prefeito, obedecidas as formalidades regimentais, se digne a vossa excelência determinar as providências que se façam necessárias junto aos departamentos competentes para que realize o serviço de tapa-buracos na rua Aloísio de Azevedo, em frente ao número 41, no bairro Jardim das Bandeiras. Tal medida se faz necessário, pois está causando acidentes, transtornos aos moradores, motoristas, pedestres que por ali transitam. Seguindo foto em anexo. Esclareço que a providência acima se faz necessário, visando promover segurança e qualidade de vida aos que residem no local. Presidente, me peço a palavra. Coloco em discussão a indicação número 1084/19, de autoria do vereador Emerson Hong. Com a palavra, vereador Emerson Hong. Presidente, por que eu pedi destaque nessa indicação? Eu falo assim, mas é um buraco, tudo mais.
Isso foi o seguinte, eu fui instigado pelo Facebook, pela moradora Olímpia, do bairro César de Souza. Uma grande amiga, ela e sua família, seu esposo. Acontece, o filho dela estava de bicicleta na rua, quando ele caiu nesse buraco. Ele ralou a perna, o braço, e chegou a quebrar um dente. Olha essa gravidade que fez. Então, assim, por isso que eu pedi destaque nisso aí, porque, assim, isso está na cidade hoje, ela sofre na era do queijo suíço. É buraco para como é lado. Entendeu? Então, assim, eu acho que tem que ter uma equipe multidisciplinar que ande pelas ruas do bairro. Hoje, eu convido um diretor a colocar um copo de água e andar dentro de um carro comigo. Ele vai tomar um banho do começo ao final da rua, porque realmente é buraco, é ondulação, é terrível. Então, por isso que eu pedi destaque nessa indicação, por uma moradora do nosso bairro de César de Souza, que o filho se arrebentou, até o dente quebrou. Então, por isso que eu pedi destaque. Obrigado, presidente. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Está aprovada a indicação número 1084/2019 de autoria do vereador Emerson Ronchi. Vou colocar em votação as demais indicações de número 1073 a 1083 de autoria dos senhores vereadores. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Estão aprovadas. Senhor presidente, não constam mais papéis para o expediente. Não havendo mais papéis para a deliberação no expediente, solicito ao primeiro secretário que realize a chamada dos senhores vereadores para a constatação do quórum e início da nossa ordem do dia. Vereador Antônio Lino da Silva, presente. Vereador Benedito Taubaté Guimarães, presente. Vereador Caio Cunha, presente. Vereador Carlos Evaristo, presente. Vereador Cláudio Miaki. Vereador Diego Amorim Martins, presente. Vereador Edson dos Santos, presente. Vereador Emerson Rong, presente. Vereadora Fernanda Moreno, presente. Vereador Eduígues Martins, presente. Vereador Jean Lopes, presente. Vereador Rodrigo Valverde, presente. Vereador Cuco Pereira, presente. Vereador José Francimário, presente. Vereador Marcos Furlan, na segunda secretaria. Vereador Mauro Margarido, presente. Vereador Mauro Araújo, presente. Vereador Otto Rezende, presente. Vereador Pedro Comura, presente. Vereador Péricles Bauab, presente. Vereador Protásio Nogueira, na primeira secretaria. Vereador Rinaldo Sakai, aniversariante do dia, presente. Vereador Rodrigo Ramon. Parabéns, presidente da Câmara, aniversariante do dia, viu? Para aqueles que não sabem. Aproveitei a chamada. Questão de ordem, senhor presidente. Para a questão de ordem, com a palavra, vereador Mauro Araújo. Ô, presidente, só para salientar que Vossa Excelência fez uma reunião com a gente. Hoje podia ter convidado todo mundo para almoçar hoje, fazer uma média com a turma. Chamada feita. Quantos vereadores? 22. 21 vereadores estão presentes. A quórum regimental, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos papéis constantes da ordem do dia. Única discussão e votação do projeto de lei número 49 de 2019, de autoria do vereador Caio César Machado da Cunha, que dispõe sobre normas para exploração de serviço de compartilhamento de bicicletas, patinetes, patins, skates ou similares. Projeto que conta com o parecer das comissões permanentes de Finanças... Espera aí. Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Indústria, Comércio e Agricultura, Obras, Habitação, Meio Ambiente, Transportes e Segurança Pública, pela sua normal tramitação. Coloco em discussão o projeto de lei número 49/19, de autoria do vereador
Caio Cunha, que conta com os pareceres das comissões pertinentes pela sua normal tramitação. Está em discussão. Peço o vereador Protásio primeiro. Com a Posso palavra, falar, senhor vereador presidente? Protásio Nogueira. Senhor presidente, senhores vereadores, na sessão anterior eu pedi o adiamento da votação desse projeto por uma sessão. Só que por um deslize, o qual eu me coloco dentre esses que não prestaram atenção, nós aprovamos a emenda feita pelo vereador Caio. Então, naturalmente, se a emenda feita por ele, aonde coube a discussão sobre o projeto, foi justamente sobre essa emenda apresentada pelo vereador Caio, essa emenda foi aprovada junto ao projeto. Então, não caberia uma subemenda a mais sobre a emenda feita pelo vereador Caio. Automaticamente, se a discussão era sobre a emenda, não haveria mais o que se discutir sobre o projeto. Então, estou aqui, fiz uma subemenda, do qual achei todo o caminho necessário, porque continuo a dizer aqui, bicicleta está sujeito à legislação de trânsito, skate, patins e patinetes movido à tração humana não estão sujeitos à legislação de trânsito, porque uma bicicleta não pode andar na calçada, bicicleta não pode andar na rua contramão de direção, então ela está sujeita à legislação de trânsito. Enquanto um patinete, a tração humana, ele não está sujeito à legislação de trânsito. Então eu queria consertar isso daí, e principalmente também que o projeto se trata totalmente, todos os seus artigos e incisos, somente falando sobre bicicleta. Então trata-se de um aparelho de transporte que tem legislação de trânsito sobre ele, enquanto o outro item inserido, no caso, o patinete, que tem o patinete movido à tração humana e tem o patinete motorizado, e quando você não distingue uma coisa da outra, tudo se torna igual. Então, por essa razão, eu procurei estudar melhor. Fiz uma subemenda, mas depois, revendo, não cabe mais subemenda, vereador Taubaté. Então, o projeto em si, na realidade, já estava aprovado na sessão passada. Então, venho aqui, como disse, na sessão passada, que se não tivesse como mudar, eu daria a minha mão à palmatória. Estou aqui dizendo que foi um erro, inclusive me coloco dentro de ter não visto esse erro, e ter simplesmente não ter pedido o adiamento do projeto por uma sessão. Eu misturei adiamento com adição. Eu misturei adiamento com adição da subemenda. Sai bem, né? Então, estou aqui, né, corrigindo este erro. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Mauro Araújo. Senhor presidente, senhores vereadores, polêmicas e emendas à parte, eu quero falar um pouquinho a respeito do mérito desse projeto. Apesar de ser uma ideia inovadora, ela traz, na minha visão, um vício muito grande, apontado até pelo vereador Taubaté na semana passada, numa abordagem que eu achei muito bacana, do excesso de leis que a gente faz nessa casa, tentando disciplinar o impossível. Claro que todas as cidades modernas, que já enfrentaram o problema que nós estamos começando a enfrentar sobre mobilidade urbana, que eu conheço, boas cidades do mundo, você vai em Santiago do Chile, essa questão da ideia do compartilhamento, de você ter, vereador Taubaté, em cidades praianas, essa questão da bicicleta, da prática esportiva, ela é muito bem-vinda, é uma ideia salutar. Mas quando você pega e sai da ideia e passa para a aplicabilidade,
e a gente, ainda mais vivendo o que a gente viveu neste fim de semana, com a discussão da mobilidade urbana aqui em Mogi das Cruzes, a gente olha para o nosso centro, eu fico imaginando como incentivar o uso de bicicleta e outros afins, patinetes, na Rua Senador Dantas, por exemplo. Na Barão de Jaceguai. Eu fico imaginando, nós criamos ali no espaço, na São Benedito, o ex-prefeito Bertaioli, nosso amigo, deputado federal hoje, chegou a fazer bem próximo do que o vereador Caio hoje está disciplinando, criando isso. Nós tivemos o primeiro ponto ali como experiência, para ser um estacionamento de bicicletas ali para a região central. Não tem. É a mesma coisa, uma lei que nós aprovamos aqui também, de autoria do vereador Caio e do vereador Diegão, a respeito dos parques. Eu fico imaginando de fazer um parque na Voluntário Pinheiro Franco. Vai passar o que mais? Assim, entendam qual que é o que eu quero dizer. Enquanto a gente não disciplinar e a gente não achar um modelo de que cidade nós queremos, entendeu? Diferenciada, que nem com essas novas avenidas, que nem a gente pega uma avenida isolada, como foi feito a Avenida das Orquídeas, que foi preparada para a utilização não somente de veículos. Nós temos uma malha viária e eu acho que nós já deveríamos restringir, até porque a gente quer que certas coisas aconteçam na cidade, dentro do distrito de César de Souza, em Brás Cubas, em Jundiapeba, onde a gente tem avenidas largas, algumas outras situações, alguns incentivos de uma outra modalidade que não seja o uso exclusivo do automóvel. Mas eu fico imaginando, aqui no centro histórico, naquilo que vai chamar agora, no novo plano diretor da cidade, os ZEIOS, que são as zonas especiais de interesse urbanístico. Da gente tentar, onde já existe um conflito, que não se tem espaço para o pedestre na calçada, que nós temos calçadas que não cabem as pessoas, você tem, quando tem o poste, você tem que passar de lado, porque não cabe você passar adequadamente, não tem. Nós tivemos que fechar uma das ruas para fazer um calçadão. Ou a gente vai discutir qual modal que nós queremos, o modelo de cidade, como algumas cidades mais antigas do mundo fizeram esse tipo de situação, ou senão nós vamos criar lei que não vão trazer aplicabilidade. Nós não vamos criar circuito. Entendeu? Como que a gente vai fazer esse tipo de questão? Nós vamos aprovar essa lei, até a gente acha que a gente fez até muita celeuma, porque ela traz um conceito de ideia de algumas situações que eu acho muito bacana, entendeu? Principalmente essa discussão sobre essa questão da mobilidade da cidade, de outros modais que a gente possa ter, mas principalmente nós precisamos cobrar agora, e a gente estava falando disso, eu, o vereador Antônio Lino, com o secretário Cláudio, uma das questões que a gente observou bastante na audiência pública do plano diretor semana passada, essa questão de a gente não ter nem previsão no plano diretor da cidade de outros modelos, entendeu? De mobilidade urbana, vereador Caio. É um absurdo. Nós estamos agora discutindo, e lembramos bem aqui, nós temos um projeto do antigo plano diretor que ele estabelece o trecho final do anel viário da cidade de Mogi das Cruzes, que ligaria César de Souza a Mogi Bertioga. Nós temos aqui a interligação que sai de César, que vai até a Mogi Bertioga. Falta esse trecho contrário. Nós esquecemos disso. Nós escolhemos fazer uma outra obra, entendeu? Mais cara e que não vai atender às necessidades do município, entendeu? Aqui no meio, e a gente não vai terminar o anel viário da cidade. E o próprio plano diretor do município, que é o projeto da cidade para mais 10 anos, não prevê nenhuma outra alternativa que não seja andar de carro em Mogi e andar de ônibus. Não existe nenhum outro modal em andamento, seja ele através de trilhos, seja ele através de interligações
não poluentes, nada disso. E a gente tem cobrado, fomos, eu, vereador Antônio Lino, conversar com o secretário Cláudio, justamente para ver se a gente consegue inserir agora no plano diretor, pelo menos a citação, não é nem um plano, mas pelo menos a citação de algum outro modal que não seja esses que já são ultrapassados e que a gente sabe que não adianta chover no molhado. Nós temos uma frota, vereador Protásio, no ano de 2000, de 90 mil veículos, e hoje chegamos a 270. São 300% em 19 anos, vereadora Fernanda. 300%. Não tem malha viária, não tem como você falar, vereador Cuco, entendeu? Em fazer malha viável para toda essa quantidade. Ou nós discutimos o mérito das questões, as questões, ou nós vamos ficar aqui tendo boas ideias, entendeu? Tentando trazer alguns outros serviços que não vão ser aplicáveis. Ou serão simplesmente algumas ilhas de prosperidade. Ou adianta colocar lá na Avenida Cívica um ponto desse de bicicleta. Só se for para aluguel para passeio de fim de semana. Não como a gente gostaria que fosse uma alternativa à mobilidade, ao uso consciente, menos poluente das questões de mobilidade urbana. Obrigado, senhor presidente. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Eduígues Ferreira Martins. Senhor presidente, eu quero aqui louvar qualquer projeto que seja discutido, que tramite nessa casa, visando contribuir para a mobilidade urbana em Mogi das Cruzes. Hoje, no pequeno expediente, eu aproveitei a oportunidade para discutir um pouco sobre mobilidade urbana. E vi que meus pares sucederam no mesmo tema. Me sucederam no mesmo tema na tribuna dessa casa. Então, disciplinar, estimular o uso de bicicletas, de patinetes, como esse projeto do vereador Caio Cunha, pista de caminhadas, é muito importante. É muito importante, serve para poder criarmos uma nova maneira de pensar das populações, das cidades, dos grandes centros urbanos. E Mogi já é uma cidade grande, com 500 mil habitantes, com milhares de carros, talvez mais de 200 mil carros. Discutimos e abordamos hoje, eu falei na tribuna, da rotatória do Habib's. Por que aquele pandemônio que a pessoa demora 40 minutos, 1 hora, para se deslocar da sua casa até o centro da cidade? A rotatória do Habib's é uma falha do planejamento urbano, mas também a cultura do uso do carro. Agora, alterar a cultura do uso do carro para a cultura da bicicleta, do patinete, da caminhada, é necessário que o poder público dê condições para isso e não burocratize, crie obstáculos, como nós temos observado em vários sentidos. O vereador Antônio Lino abordou, o vereador Mauro abordou o que o vereador Antônio Lino falou para mim, do estímulo à utilização da energia solar. Por exemplo, o governo Bolsonaro já estava falando em taxar, vereador Antônio Lino, taxar a captação de energia solar. Um absurdo. Um absurdo. Cobrar tributos das pessoas que captam energia solar para a geração de energia. O mundo carente de energia, e ele quer taxar esse tipo de energia limpa que vem desonerar o sistema de abastecimento de energia elétrica no Brasil. Né? Eu diria que é uma ideia maluca. As chamadas placas fotovoltaicas que captam energia solar para a produção de energia, veio aí essa ideia maluca do presidente de querer sobretaxar
colocar tributos sobre energia solar. Temos que ser contra. Mas também, voltando ao projeto em debate, que vai à votação agora, que visa, à medida que você proporciona áreas de estacionamento para bicicletas, para patinetes, para veículos similares, você está estimulando o uso de um transporte alternativo, que não é o carro. E você está estimulando proteção, a melhoria na qualidade de vida da população, tirando o monóxido de carbono da atmosfera. Não só melhorando a qualidade de vida, como ajudando o planeta. E você, ao mesmo tempo, também vai estar ajudando a corrigir o que não é obrigatoriedade da população, burradas como a rotatória do Habib's. Uma rotatória, vereador Rodrigo Valverde, com 5 semáforos ou mais. Se você contar um pouquinho mais adiante, ali perto da rodoviária, próximo do shopping, próximo da padaria, o vereador Furlan estava falando 8 semáforos. Uma rotatória que deveria não ter nenhum, porque a rotatória ela é feita para os carros entrarem automaticamente e contornarem a rotatória e procurarem as suas saídas. 5 dentro, mais 3 em torno, o que transforma a vida do mogiano um verdadeiro inferno. Se deslocar da sua casa, de César de Souza, até o centro da cidade, e o vereador Emerson Hong abordou muito bem esse tema, hoje, a pessoa demora 40 minutos, dependendo da situação, 1 hora, ou mais, numa cidade que tinha a fama, se falava que em Mogi nós não tínhamos congestionamento, mas hoje, infelizmente, nós temos congestionamento em várias ruas da cidade. A Rua Ipiranga, em vários momentos, ela para inteiramente, ela para totalmente. A rotatória do Habib's foi outro exemplo. Até ruas da Vila Industrial estão paralisando. A passagem de nível da Vila Industrial paralisa. Depois do viaduto de Brás Cubas, para entrar na rotatória da Avenida das Orquídeas, paralisa. Então nós temos que olhar para isso, que é o problema do excesso de veículos, mas também o problema do planejamento. Então eu quero aqui dizer que todo projeto, no sentido de construir uma cultura diferente de mobilidade urbana, é bem-vindo. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado o projeto de lei número 49/19, de autoria do vereador Caio Cunha. Peço a palavra, presidente. É declaração de voto. Com a palavra, vereador Caio Cunha. Queria agradecer os vereadores. Acho que teve um tempo, né, de análise maior agora do projeto. E salientar, né, todo e qualquer tipo, né, de inovação, ele não se enquadra e nunca se enquadrará no convencional. Porque inovação é inovação. A inovação é o novo, é algo que chega para demarcar um novo espaço, né? Óbvio, se nem, né, como o vereador Mauro Araújo bem falou aqui, se nem no plano diretor, que é um instrumento importantíssimo para o futuro da nossa cidade, sequer foi citado algum tipo de modal, quer dizer que não há uma atenção tão precisa sobre esse tema. Então, quando a gente aprende, e o projeto, ele não fala sobre segurança da mobilidade, ele não especifica, na verdade, as regras, e sim ele fala da possibilidade do compartilhamento de bicicletas e patinetes. É simplesmente isso. Há um tempo atrás, o ano passado, quando eu fiz esse projeto, foi quando foi implantado, tanto em BH, quanto também em São Paulo, a Yellow, o Itaú Bike e outras empresas
a GRIS, por exemplo, que proporcionam esse tipo de compartilhamento de bicicletas e patinetes. Ou seja, isso de fato é uma novidade, isso é uma inovação. E Mogi pode sim agora. Caberá também ao Poder Executivo, em forma de decreto, sinalizar o que pode, o que não. O detalhamento não é essa casa que tem que dar, e sim, na verdade, o Poder Executivo. Mas, a partir de hoje, então, e após a sanção do prefeito, fica-se aprovada e a nossa cidade ela pode receber essas empresas para o compartilhamento de bicicletas e patinetes, sejam eles motorizados ou de tração manual. Obrigado. Única discussão e votação do projeto de lei número 68, de autoria do vereador Diego de Amorim Martins, que dispõe sobre instituição do Dia Municipal dos Catadores de Materiais Recicláveis. Projeto que conta com os pareceres da Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Comissão Permanente de Obras, Habitação e Meio Ambiente, pela sua normal tramitação. Coloco em discussão o projeto de lei número 68/19, de autoria do vereador Diego de Amorim Martins, vereador Diegão, que conta com o parecer das comissões pertinentes pela sua normal tramitação. Está em discussão. Encerrada a discussão, vou colocar em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado. Única discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 26/2019, de autoria do vereador Péricles Ramalho Pauabe, que dispõe sobre a outorga de título honorífico de honra ao mérito à Assembleia de Deus, Ministério Central. Coloco em discussão o projeto de decreto legislativo número 26/19, de autoria do vereador Péricles Pauabe, que conta com os pareceres das comissões permanentes de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento pela sua normal tramitação. Está em discussão. Essa palavra. Com a palavra, vereador Péricles Bauab. Essa Assembleia de Deus Central, Ministério Central, pastor Joaquim Lauro, eles têm um trabalho interessante na área social, recuperação de jovens. Então, eu creio que por esse... É um natalício, estão fazendo aí 50 anos, então nós queremos homenagear o trabalho feito em todo esse tempo, muitos jovens já recuperados, muita gente na área social sendo ajudada. Então, é um mérito, é merecido, e nós gostaríamos que os vereadores votassem favorável a isso. Obrigado. Encerrada a discussão, vou colocar em votação. Por se tratar de projeto de decreto legislativo, a votação será nominal. Os vereadores favoráveis votarão sim, os contrários votarão não. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada e apuração de voto dos senhores vereadores. Vereador Antônio Lino da Silva. Vereador Lino vota sim. Vereador Benedito Taubaté Guimarães. Sim. Vereador Caio Cunha. Sim. Vereador Carlos Evaristo. Voto sim. Vereador Cláudio Miaki. Sim. Vereador Diego Amorim Martins. Sim. Vereador Edson dos Santos. Sim. Vereador Emerson Hong. Vereador Emerson vota sim. Vereadora Fernanda Moreno. Sim. Vereador Iduígues Martins. Voto sim. Vereador Jean Lopes. Sim. Vereador Rodrigo Valverde. Voto sim. Vereador José Antônio Cuco Pereira. Voto sim. Vereador José Francimário. Voto sim. Vereador Marcos Furlan. Sim. Vereador Mauro Margarido. Sim. Vereador Mauro Araújo. Sim. Vereador Otto Rezende. Sim. Vereador Pedro Comura. Vereador Pedro Comura votou sim. Vereador Péricles Bauab. Sim. Vereador Protásio Nogueira vota sim. Vereador Rinaldo Sakai. Voto sim. Vereador Rodrigo Ramon. Senhor presidente, 22 vereadores votaram, 22 vereadores votaram sim.
22 vereadores votaram, 22 vereadores votaram sim. Está aprovado o projeto de decreto legislativo número 26/19, de autoria do vereador Péricles Bauab. Senhor presidente, não constam mais papéis para a ordem do dia. Não havendo papéis para a ordem do dia, nem vereadores inscritos para falar em explicação pessoal, dou por encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores a comparecerem na próxima sessão ordinária, a realizar-se na próxima quarta-feira, em seu horário regimental. Está encerrada esta sessão.